Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje vamos continuar lendo e vamos ler o primeiro livro de Reis, o capítulo 10 e o capítulo 11, e depois vamos ler 2 Crônicas, capítulo de número 9. Vamos para a nossa leitura de hoje, 1 Reis, capítulo 10, a visita da rainha de Sabá. Verso 1. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. E ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. E ele respondeu todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então, ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. E como são felizes as suas esposas! Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. E foi a primeira vez que viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Versículo 14. As riquezas de Salomão. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é,
Havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos de Salomão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir essa sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. E Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reino, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Murzi e da Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. 1 Reis, capítulo de número 11. Salomão afasta-se de Deus. Verso 1. E Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado os israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. E Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, o seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou a Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração a Quenos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incensos e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tornarei dele o reino inteiro, mas deixarei que fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. E o Senhor Deus fez com que Hadad se virasse contra Salomão.
Hadad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se ajuntaram a eles. Então viajaram pelo Egito e foram falar com Faraó, rei daquele país. E este deu a Hadad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Hadad ganhou a amizade do rei e ele lhe deu a sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, como casamento. E a esposa de Hadad deu à luz a um filho, chamado Genubate, que foi criado pela rainha no palácio, onde ele morava como filho do rei. E um dia, no Egito, Hadad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: "Deixe que eu volte para a minha terra." E o rei disse: "Por que é que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa e por isso que você quer voltar para a sua terra?" "Não me falta nada", respondeu Hadad, "mas deixe-me ir." Então Hadad voltou para a sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadazer de Zobá, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadazer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco e ali eles fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Versículo 26, a promessa de Deus a Jeroboão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão, e foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados no território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem. E o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 10 pedaços e disse a Jeroboão: "Fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quenos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido e ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto vive. Eu farei isso por causa de Davi, meu servo, que escolhi, que obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei
a você 10 tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade e fazer aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi. Certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. E por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, o rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. A morte de Salomão, versículo 41. E todas as outras coisas que Salomão fez, e os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Segundo Crônicas, capítulo de número 9, verso 1, a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. E ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio, os uniformes que eles usavam, e viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes, e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte tem esses seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E os homens do rei Irão e do rei Salomão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinha sido visto em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra.
Versículo 13. As riquezas de Salomão. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam tanto prata como ouro. E Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber era de ouro. Todos os objetos de Salomão da floresta do Líbano era de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que havia viajado até a Espanha junto com a frota do rei Irão. A cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era o mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam presente para ele: objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim, ano após ano. E Salomão tinha 4.000 cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. E em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existiam na planície de Judá. Ele importava cavalos de Mosri e de todos os outros países. A morte de Salomão, versículo 29. E todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros Histórias do profeta Natã, Profecia de Ai, de Siló e Visão do profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no seu lugar como rei.